Olá, meu nome é Bárbara Luzen, eu sou professora do curso Rascunhando e vocês estão assistindo ao nosso segundo vídeo sobre redação da UERJ. Para esse tema, dessa vez, eu escolhi mostrá-los como é que a UERJ trata os temas do vestibular, como é que ela constrói as frases temas e como é que a gente apresenta isso na introdução. Então, a gente vai fazer algumas observações, depois a gente vai fazer uma apresentação de frase-tema, pensando no tema do ano passado, de 1984, e o segundo vídeo sobre esse assunto, eu vou trazer temas possíveis para uma janela em Copacabana e mais alguns exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa anotar aqui, que a gente precisa ter uma consciência. A frase tema da UERJ, é mais reflexiva. Então, ela é menos difícil da gente prever uma formatação. Mais para frente, né, lá para março, eu vou começar a série de vídeos sobre o Enem e eu vou mostrar para vocês, uma das primeiras coisas que eu vou mostrar para vocês é a formatação da frase tema do Enem, que continuamente, né, é reproduzida e faz com que a gente, pelo menos, saiba o que esperar em termos de estrutura. Da UERJ, como é uma pergunta, né, como é uma frase mais reflexiva, a gente acaba ficando ali, meu Deus, o que está acontecendo, né? O que está rolando? A segunda observação que eu vou fazer aqui é a seguinte, e aí atenção para essa observação. A gente pode ter um questionamento direto, ou seja, com o uso de ponto de interrogação, ou a gente pode ter um questionamento indireto, né, que é uma questão mais provocativa, né, como se fosse uma afirmação provocativa, nossa, isso aqui foi ótimo, hein? Provocativa, né, com tom de dúvida, com tom reflexivo. Então, essa segunda aqui, que é um questionamento mais indireto, é como se a UERJ estivesse te falando algo, mas querendo saber o que você quer, o que você acha daquilo, tem sido um pouco mais comum. Eu acho que a UERJ tem jogado um pouco segura na construção da frase tema. Eu espero que isso não mude, tá, UERJ, por favor. Mas a gente tem ali questionamentos mais diretos, né? E essa visão de um tema que desde o início nos provoca, sabe? Desde o início ele chama a nossa atenção. A apresentação do tema. A apresentação do tema, ela ocorre na introdução, tá? E deixa eu até subir um pouquinho aqui. A apresentação do tema, ela ocorre na introdução, mas o tema precisa ser retomado durante todo o texto. E aí, só para a gente encerrar aqui essa apresentação sobre o que é o tema na UERJ, muita gente, às vezes, confunde o gabarito da redação, que a redação da UERJ está lá, né? E aí ela coloca um gabarito falando, você podia dizer sim, não, talvez. Você poderia falar sobre questões jurídicas, questões sociais, questões de entretenimento, literatura, sabe? Ela te diz todos os argumentos, né, possíveis do caso. Olha, a gente aceita argumentos, né? A gente aceita o repertório que você tiver. Porém, e aí é que entra, esse repertório tem que estar conectado ao tema e esse tema tem que surgir. E aí, uma observação, né? Deixa eu botar aqui. Para o tema surgir o tempo todo no texto, não é necessário usar o tempo todo as palavras principais. Não é necessário usar as palavras principais de forma repetitiva, tá? Pelo amor de Deus, não vai falar aí no curso que vocês fazem, ou então para o professor que vocês têm em particular, falando, olha, eu vi um vídeo de uma moça falando na internet que tem que falar do tema o tempo todo. É falar do tema o tempo todo, mas usando sinônimos, usando termos genéricos que tenham a ver com aquela crítica que você está fazendo referências, né, anafóricas, ou seja, algo que já foi dito. Por favor, né, gente? Não é para ficar falando de mentira, 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 violência, 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 corrupção, corrupção, corrupção. Não é bem isso. E agora, a parte que eu queria realmente desse vídeo, que é mostrar para vocês e analisar com vocês
a construção de uma apresentação do tema. Então, vamos pensar o seguinte. Em 2021, eu vou começar com... Vou tentar sempre trazer algo que a UERJ já abordou para vocês conhecerem a prova. E aí, em algum vídeo depois, eu trago também as projeções, né, as previsões para uma janela em Copacabana. Porque assim a gente consegue manter um conhecimento de prova ao mesmo tempo em que a gente tenta entender o que esperar, né, o que virá da prova. Então, vamos lá. Em 2021, o livro escolhido, né? Então, para quem não sabe como é que a UERJ trata o livro na redação, o livro escolhido foi 1984, e um dos pilares, né? A gente que estudou 1984 à exaustão, eu passei 1 ano e meio estudando o livro, a gente sabia que a UERJ poderia trazer alguma questão envolvendo os ministérios, seja um ministério específico, seja todos os ministérios juntos, e a gente sabia que o ministério em principal destaque era o Ministério da Verdade, porque é o ministério que o Winston, né, que o protagonista do livro, trabalhava. Então, assim, não foi, né, nenhuma novidade, sabe? Quando a UERJ colocou isso, a gente falou, putz, olha isso. O que a gente achava, pelo menos eu achei nas minhas aulas com os meus alunos, é que a UERJ não fosse ser tão evidente, sabe? Com uma crítica tão escrachada, assim. A UERJ não usou eufemismos, sabe? Um pouco também, se a gente for parar para pensar, para ser diferente do livro, né? Porque o Ministério da Verdade no livro, ele gostava de propagar mentiras, né? Ele tinha como base propagar eufemismos ou distorções ou mentiras sobre os fatos para que as pessoas acreditassem no partido, né? No grande irmão, no líder autoritário que coordenava aquele país, né? Aquele grupo. E aí a UERJ foi pelo caminho. A gente falou de pós-verdade, a gente falou de notícias falsas, a gente falou de não verdade, sabe? Então, assim, a gente falou sobre vários termos e a UERJ falou assim, o nome disso é mentira, sabe? Eu acho... A UERJ é lindíssima, né? Então, pensando nesse ministério, no Winston, né, e em algo que é tão gigantescamente conectável ao livro, a gente tem aí a pergunta: a mentira programada é uma arma política válida para conquistar o poder e sustentá-lo? E aí, como é uma pergunta, antes mesmo de vocês executarem essa pergunta, vocês precisam definir, definição de perspectiva. Antes mesmo de pensar, olha, como é que eu vou apresentar a mentira programada, sabe? É compreender que a gente tem mentira programada, mas dentro da ideia de mentira programada, a gente tem um questionamento, sabe? Então, não é só a mentira programada, gente. É a mentira programada dentro dessa perspectiva aqui. Deixa eu até descer aqui, ó, para a gente fazer melhor. É a mentira programada, se você acha que a mentira programada dentro dessa perspectiva é válida. E aí a gente tem aqui, ó, válida para conquistar poder e sustentá-lo. Percebe? No caso, arma política para conquistar poder e sustentá-lo. Vou ter que fazer o poder, o conquistar também. Mas vocês entenderam. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, na nossa mente, antes de escrever o texto, a gente precisa entender se a gente vai falar sim, não, ou talvez. E aí você pode escrever uma redação inteira defendendo que sim, mentir, alterar fatos, é algo que é válido se é para garantir o poder. E assim, se você vai escrever um texto assim, arque com as consequências do que você está falando. Porque pode ser que, respondendo isso, você fira com os direitos humanos, você fira com a ética, você fira a Constituição, você fira... Nossa, ficou horrível se você fira, né? Ficou uma expressão... Enfim, você distorça os pilares fundamentais para o bem-estar coletivo. Então, assim, essa é a grande provocação da UERJ, sabe? Você quer defender isso? Defenda. Mas defenda sem
sem retirar os direitos de ninguém, defenda sem romper com a ética, defenda sem romper com a Constituição, com os direitos humanos, defenda sem romper com a questão de cidadania e com os papéis sociais que são estabelecidos na sociedade. É um desafio, sabe? Eu acho que é mais ou menos tipo, vou desafiar você, vai. Você gosta de falar isso? Então me diz com argumentos plausíveis. Sensacional, sensacional. A gente tem o não, né? Claro que usar mentira programada como arma política para garantir poder não é algo válido, né? Não deveria ser algo planejado pelas pessoas. E a gente tem o talvez, né? Assim, aí também entra na mesma questão, né? Fazer um argumento achando que sim, às vezes é válido, e fazer um argumento achando que não, às vezes não é, que é a tal da dialética. Eu geralmente costumo evitar dialética, de ensinar a dialética, de fazer dialética, porque é um texto que pode ficar muito facilmente incoerente, sabe? Pode ser um texto que as coisas não combinem tanto. Pensando nessa perspectiva, então, eu vou assumir o não, tá, gente? Eu não vou nem brincar de defender mentira na era da propagação das notícias falsas, eu não vou nem brincar com essa possibilidade. Então, eu vou falar não. E aí, a gente precisa apresentar esse tema. Eu botei até aqui, olha, que a apresentação do tema na introdução, ela acontece muito facilmente na frase 2 da introdução. Porque geralmente, e aí se vocês quiserem anotar isso, como é uma questão estrutural, essa vai ser uma questão assim, que eu vou dando dicas, sabe? Assim. Geralmente na frase 1, a gente tem uma estratégia, que pode ser um conhecimento extra, né? Então, assim, a citação de alguma pessoa, de algum pensador, uma alusão histórica, a própria referência ao livro, né? A própria alusão cultural. Vocês podem apresentar, em alguns casos, tá? Não estou dizendo que é o meu favorito, mas vocês podem definir uma palavra, vocês podem usar, né, uma afirmação inicial, vocês podem apresentar uma contextualização do que significa isso, né, do que significa mentira programada, do que significa do que significa esse elemento ainda mais na era da tecnologia, né, enfim. Mas a frase 2, ela é justamente a frase da percepção, sabe? Ela é a frase da perspectiva, ela é a frase de resposta. Só que a gente não pode fazer uma frase de resposta do tipo, não, não é válido. Então, a gente precisa, indiretamente, responder a pergunta que nos foi feita. Tá bom? Então, vamos lá para algumas observações, para alguns detalhes sobre essa apresentação da frase 2 da introdução. Eu vou fazer outros vídeos sobre isso, tá, gente? Inclusive, se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, é só comentar aqui embaixo. Vamos lá. Imagine, então, que eu coloque algo desse tipo. Entretanto, o constante uso de mentiras planejadas, e aí eu vou colocar aqui vírgula, por parte de autoridades que deveriam garantir o cumprimento das regras da sociedade, evidencia que mais importante do que a ética e a seriedade é a construção de uma arma política capaz de garantir o poder. E atenção para isso. Uma outra observação que vocês precisam anotar. Ainda tem mais uma frase para aparecer nessa introdução, tá? Então, assim, a gente tem a frase inicial, que é a frase de uma apresentação de um conhecimento, né? A apresentação de um conhecimento extra que vai pautar a sua perspectiva. Nessa segunda frase, a gente tem a apresentação da perspectiva, a apresentação do tema, e na terceira frase, a gente apresenta a tese, né? A gente apresenta ali um indicativo do que será analisado no texto, né? Uma prévia dos nossos argumentos. Então, a frase 3 seria uma prévia dos nossos argumentos. Eu também vou fazer um vídeo de tese aqui, o mais rápido possível, eu espero conseguir fazer isso tudo, e aí a gente vai ver um pouco mais como trabalhar esses elementos. Mas prestem atenção nisso.
Primeira coisa que vocês vão identificar aqui é a presença de um conectivo. Muita gente fica falando que a UERJ não gosta de conectivo, não é para usar conectivo na UERJ. Gente, não é para usar conectivo daquela maneira mecânica que a gente encontra no Enem, sabe? O que a UERJ gosta é que você entenda quais são as frases do seu texto que o conectivo é essencial, tipo essa, já vou explicar por quê, e quais são as frases do seu texto em que o conectivo pode ser retirado, sabe? E que você pode começar com um artigo, e que você pode começar já com um substantivo. Então, assim, qual é a sua habilidade, né? Qual é o seu nível de habilidade de escrita? E aí, partindo para essa observação, para essa análise, eu tenho aqui um conectivo, que é o entretanto, e aí eu vou até anotar aqui, olha, que esse entretanto, ele vai evidenciar que está havendo um contraste nessa minha frase 2 com a frase 1. Ou seja, se a minha frase 2 ela está apresentando um elemento negativo, e eu estou fazendo um contraste, necessariamente, na minha frase 1, eu apresentei um conhecimento extra positivo. Percebem? Porque aí eu estou falando que é diferente. Eu estou falando que, entretanto, o tema problema, é justamente o oposto, né? É justamente o contrário disso daí. E aí a gente vai encontrar, olha, o constante uso de mentiras planejadas. Vocês vão perceber que eu mudei pouca coisa, assim. Para não ficar tão repetitivo, eu mantive talvez a palavra mais importante, que seja mentira. Mudei o adjetivo, né? Mas coloquei um adjetivo similar. Então, isso não é obrigatório, tá? Vocês poderiam colocar aqui mentira programada. E coloquei no plural, para mostrar que é mais do que uma mentira, sabe? São várias. É uma cartilha de mentiras. Aí eu crio um aposto, né? Por parte de autoridades que deveriam garantir o cumprimento das regras da sociedade, para fazer essa referência aqui a poder, a autoridades, desculpa, a poder, a arma política. Então, quando eu falo ali de autoridades, eu estou mostrando que quem faz essa arma política não é o cidadão comum, sabe? Quem cria isso como uma arma política são as autoridades, são as pessoas que vão lucrar absurdamente com isso. E aí depois eu coloco, evidencia que mais importante do que a ética e a seriedade é a construção de uma arma política capaz de garantir o poder. E aí aqui, olha, eu trago, vou até colocar da mesma cor, a outra parte da referência. Por que isso, gente? E mais uma observação. A gente tem o ponto principal, que é a mentira programada, e que vai ter que guiar todo o seu texto, mas tem essa crítica, sabe? Tem essa leve provocação que também precisa vir no seu texto, que é a ideia de que, olha, não é uma mentira programada feita com qualquer objetivo. É uma mentira programada para garantir, para conquistar, garantir e sustentar um poder de alguém, sabe? E aí, se a gente continuar as observações, e a gente vai continuar aqui, eu não vou ficar escrevendo essas observações, então vocês pausam o vídeo, escutam o que eu estou falando, pausam de novo, escreve, tá? Pelo amor de Deus. E aí observem isso. O deveriam garantir traz uma provocação. Porque se eu falo assim, por parte de autoridades que deveriam garantir o cumprimento das regras da sociedade, eu estou falando que, olha, não estão cumprindo. Inclusive, não estão cumprindo as regras com essas mentiras. Entende? Evidencia que mais importante que a ética e a seriedade é a construção de uma política capaz de garantir o poder. Essa construção que não é tão comum na nossa oralidade, né? A gente geralmente fala que evidencia que mais importante é a construção do que tal coisa, né? Eu decidi inverter isso, embora não seja uma construção muito comum, justamente para trazer construção de uma arma política capaz de garantir o poder no fim da frase, para trazer esse destaque. Mas eu também poderia inverter, né? Poderia colocar, evidencia que que o mais importante é a construção de uma arma política. Percebem? Essa eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem por que houve uma escolha. Essa escolha, ela vai de acordo com a nossa... Eita! Ela vai de acordo com a nossa leitura, né? Com o nosso
costume de escrita também, mas é importante a gente saber que evidencia que o mais importante, olha só a diferença, o mais importante é a construção... Ah, caramba, peraí. É a construção de uma arma política capaz de garantir o poder e não a ética. Eu não vou colocar a ética e a seriedade, tá? Eu vou colocar só e não a ética. Então eu coloco assim, sabe? E aí vocês vão perceber que esse e não a ética é meio que anticlimático, né? O tema não é a ética é o que a gente vai criticar, quer dizer, a falta da ética é o que a gente vai criticar, mas parece que é anticlimático, né? Termina a frase assim, e não a ética. Aí você fica, né? Então, assim, não é errado, tá? Se você não sabe fazer essa ordem mais invertida, mantenha a ordem direta, tá? A ordem que é mais comum, mas entenda que, olha, há diferenças, ó, mais importante, ou mais importante, né? Então, assim, é mais importante do que, né? Aqui a gente está mais, é mais importante e não a ética, ou do que a ética, o do que poderia entrar aqui, ó. Do que, caramba, do que a ética, aqui daria, nessa construção daria, do que a ética e a seriedade. Percebem? E aí a gente faria, né, uma comparação mais comum e tal. E aí uma última observação para a gente encerrar esse vídeo, que já está ficando longo, como todos os vídeos. Uma última observação que eu queria que vocês anotassem são as possibilidades de estratégia. Eu coloquei alguns ganchos propositalmente para fazer com que vocês percebessem, assim. Uma frase tema fica melhor se a gente fizer e já souber qual é a estratégia que a gente vai usar na frase 1, tá? Fato. Aqui, como o objetivo da aula era trazer justamente esse elemento apenas, né? Eu vou mencionar 2 estratégias que poderiam ser colocadas na frase 1 para melhorar essa conexão. A primeira coisa que eu pensei quando eu construí isso, essa frase, foi o conceito de contrato social. Tá? Então, você pode anotar aí, contrato social. Existem 3 contratualistas, né? A gente tem o contrato social pela visão do Hobbes, pela visão do Locke e pela visão do Rousseau. Eu não sou formada em ciências sociais para diferenciar todos eles, né? Geralmente eu uso do Hobbes ou do Rousseau, nada contra o Locke, mas, enfim, eu acho que tem mais impacto. E aí tem o conceito de contrato social, principalmente com essa palavra aqui, com essa expressão aqui, ó, cumprimento das regras da sociedade. Vou até marcar de uma outra cor aqui, ó. Quando eu escolhi falar sobre o cumprimento das regras, e eu juntei, né, com essa ideia do deveriam garantir, com essa ideia do entretanto, eu estou falando, olha, existe esse contrato social e ele não está sendo cumprido por essas autoridades. Elas não estão garantindo esse contrato social, sabe? É uma conexão que dá para fazer sem ficar falando contrato social, contrato social, contrato social. Mas essa comparação de arma política e ética, né, ou pelo menos a falta de ética, também pode ser um gancho, tá? Então, você pode trazer na primeira frase, uma definição de ética. Você pode trazer uma citação de ética, né? Você pode trazer a ética sob a perspectiva do Platão, do Aristóteles, você pode citar Montesquieu, você pode citar o próprio livro, né? Falando que, julgando o Ministério da Verdade, né? Que rompe com a ética para conseguir garantir o poder do partido, enfim, o que você for apresentar, você poderia falar sobre esse rompimento com o compromisso com o coletivo. E aí também encaixaria. Bárbara, então se eu posso definir um ou outro? Pode definir um ou outro. Tá bom? O que importa é ter esse ponto, né, que eu chamo com os meus alunos, que é estabelecer esse campo semântico para que todo o seu parágrafo faça sentido junto. Tá bom, gente? Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido e ajudado vocês de alguma forma. O próximo vídeo sai ainda essa semana. Se tudo der certo, eu começo a publicar os vídeos às segundas e às quartas-feiras.
mais ou menos ali na hora do almoço, tá bom? Beijos e sigam Rascunhando no Instagram depois, tá bom? Até a próxima!